Mas a gente não pode deixar de falar do seu outro amor, do Fluminense, que de repente voltou depois, né, dessa jornada aí tortuosa pelo Campeonato Brasileiro, vai para o Beira-Rio, ganha com 2 gols de quem? 2 gols de Chuta Everaldo. Não, o pior é Assim, que eu não estava com duas telas, eu estava vendo e mudando de um para o outro, de o outro para um. E na hora que eu mudei, sim, agora eu entendi o que você falou. A Maluf, ela estava no do Fluminense. Ela não estava no do Corinthians, isso. Numa das horas que eu mudei, estava acontecendo o segundo gol do Everaldo. E eu falei: olha, estão repetindo o primeiro gol, porque eu não tinha visto o primeiro gol. E eu mudei justo nessa hora, e não era replay, gente. O Everaldo, ele chutou, ablou. Ele ablou no jogo de novo. Olha, eu ontem, como não ia trabalhar na sequência, não estava vendo os 2 jogos ao mesmo tempo, né? Aí deixo para ver depois, que eu consigo ver os 2 jogos direito. Mas assim, começou a pintar a bolinha, aí eu falei, não, gente, não é possível, coitado do Inter, assim, que realmente não, né, não consegue. A gente tem um colega de trabalho que é muito torcedor do Inter e ele fala que o melhor momento da vida dele é quando o Inter não está jogando, né? Porque quando o Inter volta a jogar, é que o sofrimento todo começa. Mas Renato Gaúcho ficou bem feliz e deu uma daquelas suas entrevistas de sempre, né? De quando eu perco, vocês me odeiam, quando eu ganho, vocês me amam, né? Fazer futebol no Brasil é impossível e tal. Já voltou a ser o Renato Gaúcho de sempre, né? Que ele estava meio um pouco mais quietinho, né? Com as derrotas. Estava esperando. Agora, o fato é que esse Fluminense parece gostar de Copa, né? Parece conseguir se mobilizar só nessa tensão do jogo eliminatório. Porque jogou bola ontem. Não sei se você viu a amiga Guga na lateral esquerda. Ah, a gente tinha falado especificamente dele essa semana, né? Ele tinha feito um jogo pavoroso no final de semana. Pavoroso, pavoroso. Mas é isso, a gente não está lá no dia a dia, a gente analisa o jogo. Ele está vendo o treino, não sei, deu certo, né? O Fluminense fez um excelente primeiro tempo. E estava mobilizado, chuta Everaldo, é isso aí, o cara chutou um belo gol, por sinal. Sim. E eu fiquei pensando também, né, sobre isso, porque assim, Everaldo muito criticado, Everaldo não joga nada, Everaldo é um grosso. Ninguém está nesse lugar sem saber jogar, gente. O cara pode estar sem confiança, ele pode estar numa fase ruim, mas não é vaiando que a gente vai tirar ele desse lugar, sabe? Não é, os caras sabem jogar bola. O cara que chega nesse nível é porque joga muita bola. Sabe? O cara que tá na Série B, é o cara que tá na várzea, gente. É porque joga muita bola, assim. Então, às vezes vai estar mal, às vezes vai estar bem. O Everaldo, ele fez, os gols que ele fez no Fluminense, nenhum é feio. Nenhum é feio. E aí tem esse efeito que é complicado, né? Porque aí o cara começa a jogar mal, a torcida começa a vaiar, ele vira motivo de piada e obviamente que a confiança cai. Não tem nada pior do que um atacante sem confiança, né? Isso. Um atacante com confiança, ele tenta bicicleta, ele tenta a bola do meio do campo, ele faz, né? Ele se enche de coragem. O atacante sem confiança começa a tocar a bola quando ele deveria chutar, que é o que o Everaldo estava fazendo. Isso. Né? Então, assim, esse aspecto da paciência é difícil porque ele tem um efeito muito nefasto. Basta ver o que aconteceu com o Hugo Souza no Flamengo. Né? Assim, acabou a carreira do Hugo Souza no Flamengo. É um cara muito promissor. Né? Claro que ele, né, o cara tem que sustentar, tá num time grande, tem que sustentar a pressão também. Mas muitas vezes o cara não consegue voltar mais, né? Sim. Eu acho muito cruel, assim, porque a gente sabe de onde esses caras vêm, sabe como é difícil chegar onde eles chegaram. Para cada Everaldo, ficam 200 mil pelo caminho, né? Então ele não é bravo, às vezes ele é desligado, pode ser mesmo, às vezes ele não está concentrado. E aí a culpa é de quem prepara o time. Porque tem que estar todo mundo concentrado, tem que estar todo mundo na mesma vibração, tem que estar todo mundo cantando a mesma música quando entra, sabe? Então, eu acho muito, às vezes a gente é muito cruel, assim, sabe? É claro que na torcida o cara vai falar bagre, não sei o quê, mas não é, a gente precisa ter esse entendimento, que o cara não é. E o Everaldo só fez gol bonito no Fluminense. O Cano confiante, o Cano chuta de qualquer lugar do campo e a bola vai pro gol. Se entra ou se não entra, não sei, mas o Cano passou 2024, ele jogou pouco, mas ele não estava com confiança. Então ele agora toca a bola, entendeu? O Cano sem confiança é um cara que toca a bola. Então é isso, a gente tem que fazer essas contas.
E Gabriel Tinte está mandando mais um superchat, muito obrigada. Colocando uma pergunta difícil. Essa pergunta eu quero ver todo mundo responder aqui no chat, que é, no 1 contra 1 com o goleiro, vocês vão de Everaldo ou de Rony? Maravilhosa essa Gente, pergunta. Eu vou de Everaldo. E olha, eu sou fã do eu Rony. depois do que o Rony fez no jogo contra o Flamengo, eu vou ser obrigada a ir de Everaldo. Neste momento, eu vou de Everaldo, porque assim, o Rony é um grande motivo de debate, né? Há quem ame, há quem odeie, mas assim, o Rony ele comete uns erros que fazem você duvidar do potencial dele e do talento dele como um todo. Porque você fala, não é possível que aquele cara que a gente acredita que é um grande artilheiro faça isso. Mas o Rony é capaz dos dois extremos. Ele é capaz de fazer um gol de bicicleta num jogo de Libertadores e ele é capaz de ficar no 1 contra 1 com o goleiro cair e ele conseguir chutar a bola ou em cima do zagueiro dentro do gol ou para fora. Ele ter assim, ele de repente, não sei, desliga Ele alguma achou coisa. que era boliche. Eu preciso acertar aquele lugar. Espera, aquele pino que fica sozinho ali no pão. É genial, é exatamente isso. Se fosse no boliche, ele tinha feito o espé, derrubou o último pino, e no 1 contra 1 fica no 0, se de repente sobrar os dois. Gente, mas me dá um desespero, porque aí nesse momento eu entro no modo torcida raiz, que é assim, é inaceitável o jogador profissional, não sei o quê, assim, errar certas bolas. É óbvio que não é. Inaceitável. Mas assim, mas na hora que você olha, você fala, não pode, o cara recebe para isso. Não tem ódio, não tem ódio mais profundo do que aquele que você sente pelo grosso do seu time enquanto o jogo está acontecendo. Que você quer se despencar pela arquibancada, entrar lá, chacoalhar o cara, assim. Sim, mas esse entendimento de que os caras chegaram lá porque eles jogam muita bola e eles precisam ser motivados adequadamente. Sei lá, a gente precisa trabalhar para que eles rendam ali, né? Então, acho que nem sempre a gente tem essa paciência. Mas olha, aí você vê, o Rony, assim, ele rende muitos memes, né? E aí a torcida do Galo começou a fazer piada com a coisa do agora a gente entende porque que o Palmeiras não queria. Né? Porque para quem está de fora, às vezes você fala, meu Deus, o Rony foi artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Como assim, de repente, o cara é um bagre inútil? E mandando óbvio que não é. Mas... Gente, jogo sim, jogo não, ele dava uma bicicleta de lugares então, assim, não, o nível de confiança do Rony é um nível de confiança que eu queria ter. Eu queria olhar para os meus textos, assim, com o mesmo nível de confiança que o Rony olha para a bola e fala, vou fazer um gol de bicicleta.